A paz do Senhor. Deus abençoe a cada um dos meus irmãos. Eu quero, nesta hora, fazer um comentário sobre a conversão de um homem que você conhece muito dentro da Bíblia. Paulo. Saulo. Paulo. Saulo. Você já ouviu falar bastante deste homem. E eu quero ser mais um a fazer um comentário com você. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: a conversão de Saulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse-lhe o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Saulo, ele era um homem temido. Conhecemos bastante a história. Sabemos que ele era matador de crente. Mas está aí a conversão dele. Aquele homem que era duro, aquele homem que era poderoso, aquele homem que tinha a confiança do rei, do governador, ele era chefe da guarda do palácio, ele conduzia os homens com ele, ele era um homem de um poder aquisitivo bom, elevado. E ele pediu para que o sumo sacerdote lhe desse uma carta da seita dele, para que ele pudesse entrar nas sinagogas, onde quer que ele encontrasse homens, mulheres que pronunciassem o evangelho, pudessem ser levados presos em Jerusalém. Oh, glórias! E diz que a caminho de Damasco, chegando perto, Paulo foi surpreendido com uma forte luz celestial que desceu sobre eles e disse que ele caiu em terra. Ei, Saulo caiu do cavalo. Imagina os homens dele que estavam com ele, vendo a cena, Saulo jogado no chão. Oh, glória! Deve ter sido um motivo de muita alegria para aqueles homens, escondido, porque do jeito que Saulo era bravo, se rissem dele, acredito eu que ele matava, porque ele era bravo. E a braveza é só entre nós. Com o Senhor não tem braveza. O Senhor vem, resolve, põe um ponto final e é na hora. E ele virou a vida de Paulo, de Saulo para Paulo, de uma forma tremenda. Porque a partir daquele momento, os homens que estavam com Saulo, os homens ouviam a voz, mas não viam ninguém. E por que o Senhor, então, não
converteu todos ali. Só pegou Saulo para convertê-lo. E os outros que estavam com ele, que receberiam ordens dele para estarem com ele, prendendo os cristãos lá em Damasco. Para o Senhor, ele queria Saulo. O Senhor, ele não quer quantidade. O Senhor, ele escolhe e fala: é esse. O Senhor te escolheu. Para você estar ouvindo a mensagem, o Senhor te escolheu. Não é porque você está ouvindo essa mensagem. O Senhor te escolheu porque você gosta de mensagens. E o Senhor quer fazer algo na sua vida também. Veja bem, Saulo, então ele foi levado pelos homens que estavam com ele para uma rua chamada Direita, na casa de Judas, e ali era para ele aguardar as novas ordens que ele receberia. E então ele sairia de casa. Oh, glórias! Quando isso aconteceu, foi colocado dentro da casa. O Senhor então pega Ananias e diz para Ananias, em visão: ei, quantos homens de Deus têm visão, não entregam? Quantos homens de Deus ouvem a voz do Senhor dentro de ti mesmo e não passam para quem precisa ouvir, fazendo uso do próprio egoísmo? Deus fala comigo só. E Deus quer te usar e você guarda as visões, o que o Senhor manda dizer, não fala para quem precisa ouvir, como com medo de represália, com medo de perder uma amizade. O Senhor te escolheu e você disse: eis-me aqui, Senhor. Veja bem, Saulo então está aguardando na casa. E o Senhor fala para Ananias: Ananias, vai na rua direita lá e procura por um homem que está te aguardando. E você vai tocar a mão nele para que ele volte a enxergar. O nome dele é Saulo. Quem lhe diz Saulo, Senhor? Saulo, o senhor não conhece Saulo, não, Senhor? Saulo, ele é matador de crente, ele tem o poder do sacerdote lá, do sumo sacerdote, para poder prender aqueles que invocam o seu nome, Senhor. Ele mata os crentes. E o Senhor diz para Ananias: vai, porque ele é um vaso precioso para mim. E eu vou ensiná-lo o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Vai, Ananias. Ananias não esperou a terceira ordem. Arriou seu cavalo e sumiu. E quando ele entra na rua, ele acha a casa meio com receio. O Senhor já havia dado uma visão para Saulo também. E Saulo sabia que chegaria um homem com o nome de Ananias para lhe impor a mão e retornar a visão. Oh, glórias! Deus tremendo! E de repente, Ananias abre a porta. Ele não faz toque-toque, ele abre a porta e olha lá dentro. Creio eu que deve ter gelado Ananias. Tocar num homem mais bravo ali, que matava crente, ter que pôr a mão nele. Ei, aonde o Senhor te enviar, vá. E o que o Senhor te mandar fazer, faça. Porque é Ele que está te levando, é Ele quem está te conduzindo e é Ele quem está te preparando para poder fazer o que Ele quer. Se você não quer fazer, tem outro que quer. Aleluia, Senhor. E quando Ananias entra na casa,
e diz: irmão Saulo, o Senhor me enviou para que eu toque e volte a ter visão. E Saulo falou que já sabia. Ananias entra, toca em Saulo. Diz a Bíblia que caem como que duas escamas dos olhos de Saulo. E então ele tem uma nova forma de ver o mundo. Antes ele enxergava com rancor. Tudo o que ele queria fazer, resolvia da forma dele. Mas Saulo foi chamado para conversão. Ele virou o oposto do que ele era. Era matador. Passou a ser gerenciador de vidas, procurando melhorar o caminhar de cada uma para que pudessem estar trabalhando para o Senhor em busca da própria salvação. Saulo então começa a sua caminhada de uma forma ali inexpressiva. Ele começa a andar com os discípulos e aprender como aqueles homens trabalhavam, como entravam nas casas, como é que estariam fazendo para orar. Paulo foi aprendendo. Tudo aquilo que você aprendeu caminhando no Evangelho, Paulo aprendeu também. Ei, Paulo se destacou, porque ele se entregou para o Evangelho de uma forma tremenda. E quando Paulo começou a fazer a obra do Senhor, ele não consta na Bíblia que ele fez teologia. Ele aprendeu o que o Senhor queria dele. E o Senhor mandava fazer e ele ia e fazia. Ele diz assim: e o Senhor me revelava e eu passava para o povo. Ele não buscava em ninguém. O Senhor falava direto com ele e ele então passava para o povo e tudo ia acontecendo. Ele estava numa determinada cidade, né? E o povo pegou tanta confiança naquele homem que ele, no meio do povo, orando ali, curando, libertando, e o pessoal podia falar para ele: ei Paulo, tem alguém precisando de oração? Ele falava: leva meu lenço, passa sobre ele. E o lenço passado sobre a vida daquela enfermidade, sobre aquele que estava possuído, ele era liberto, a pessoa era curada, né? Tanto o lenço quanto as vestes de Paulo eram usadas através de mão de outros para que alguma coisa pudesse acontecer na vida deles. Jesus, ele se infiltrou na vida de Saulo como ele quer se infiltrar na sua vida também, irmão. Mas nós não estamos dando espaço para que o Senhor trabalhe no nosso viver. Estamos sendo egoístas. Nós estamos sendo calculistas. Nós não estamos tendo mais fé. Está difícil caminhar com fé sobre a face da terra. E naquela época, da mesma forma, Saulo, ele vivia ali os mesmos defeitos nossos, as mesmas dificuldades nossas, para que pudéssemos atingir um grau da fé. Saulo um dia estava orando na praça e tinha lá um mercenário assistindo tudo aquilo lá e vendo que Paulo expulsava os demônios em nome de Jesus. E eles quiseram usar aquele tipo de oração para ganhar dinheiro. Oh, glória! E diz a Bíblia que chega 7 homens, filhos de um sacerdote, e começa a orar por 2 homens. Quando ele começa a oração na vida de um que estava possuído, aí esse negócio toma conta da outra vida. E eram 2 contra 7 homens, contra 7 filhos do sacerdote, filhos de pastor. E aqueles homens quiseram tirar proveito da situação. E conjuro-vos
em nome do Deus que Paulo prega. Sai dessa vida. Aí os diabos olharam para a cara deles, falaram: eu conheço Paulo, sei muito bem quem é Jesus, mas e vocês? Quem são? E tomou conta daqueles homens, fazendo com que fugissem, apanhando, e saíram nus, perderam as vestes e saíram envergonhados no meio da população. Oração não é de qualquer jeito. Nós temos que estar preparados. E Paulo havia se preparado, ele aprendeu a se preparar para o Senhor. E com isso, ele se dispôs a fazer a obra do Senhor, segundo a vontade de Deus e não a dele. A conveniência nos atrapalha, mas quando o Senhor requer, então eu tenho que deixar meu eu para fazer o que o Senhor requer. Se eu quero uma resposta positiva, eu tenho que agir segundo a vontade de Deus e não a minha. Paulo poderia resolver todos os problemas que apareciam de uma forma assim, num estalar de dedo. Ei, dá um jeito nele para mim. Ah, porque ali eu vou dar um jeitinho. Mas ele disse: hoje eu sou cristão. Eu não posso agir mais como eu agia quando era um ímpio. Paulo se converteu. Ele largou as vontades todas dele e se dispôs a servir ao Senhor Jesus. Por onde Paulo andava, alguma coisa acontecia. Por quê? Porque o Espírito de Deus era sobre a vida de Paulo. O Espírito de Deus é sobre a sua vida. Mas muitas das vezes não deixamos o Espírito agir através de nós. Queremos dar um passo, queremos dar uma ajuda. Ah, não, porque eu vou fazer assim porque é melhor. E ainda usamos aquela frase assim: ah, mas Deus sabe de todas as coisas. Sabe mesmo. Quando nós cumprimos com a vontade dele ou quando cumprimos com a nossa própria vontade. E a nossa vontade nos leva até onde chegamos antes de nos convertermos ao cristianismo. E se continuarmos com os costumes antigos, não vamos chegar a lugar nenhum, nem com conversão. O Senhor, graças a Deus, é rico em misericórdia. O Senhor, graças a Deus, olhou lá do céu e achou eu e achou você. Ele achou graça e falou: agora chega dessa vida, vem para os meus caminhos. Ei, e não é porque estamos nos caminhos do Senhor que agora podemos fazer o que bem entendemos. Nós temos que fazer o que o Senhor requer. O que nós queremos, pouco importa. O que nós queremos só alegra a nós, não alegra ao Senhor. O que o Senhor requer, às vezes nos entristece na hora, mas depois assistimos aos resultados positivos. Sabe aquela hora que você intercede por alguém, que você pede por alguém, que você clama ao Senhor por alguém e assiste aos resultados positivos sobre aquela vida que você intercedeu? O Espírito agiu porque você pediu ao Senhor. E a maior parte das vezes ficamos calados. Ah, hoje eu sirvo a Deus, eu amo ao Senhor, agora eu não tenho mais aquela vida que eu levava. Aí quando chega na igreja: nossa, mas é aquele irmão que vai pregar? Ah, se eu soubesse, eu nem tinha vindo. Nossa, não gosto desse irmão, eu só aceito porque hoje eu sou cristão. Presta atenção, hein? Presta atenção. A boca fala o que o coração está cheio. E o Senhor não olha o que a sua boca fala, Ele olha para o seu coração. O Senhor
esquadrinha o coração e esquadrinha o pensamento. A sua boca externa aquilo que você quer, mas o Senhor conhece aquilo que está dentro de você. E não esquece, você ergueu a mão, aceitou o Senhor na tua vida e sentiu aquela mudança tremenda. Faz o que o Senhor lhe ordena. Esquece o que você quer fazer. Olhe para o seu próximo como uma criança. A criança, você dá uma bronca na criança, a criança sai birrando, brigando, daqui a pouco volta, te dá um abraço, te beija, não guardou mágoa. A ira vem, mas não deixe ela permanecer. A sua conversão, o Senhor te escolheu para estar nos caminhos dele. Então ande nos caminhos do Senhor. Ei, esquece a vida que você levava. É fácil? Não é fácil não, irmãos. Porque a nossa carne, ela busca fazer aquilo que nos agrada. Aí acontece aquela briga tremenda dentro de nós, entre a carne e o espírito. O espírito quer conduzir a nossa vida, a nossa alma para o céu. A carne quer conduzir a nossa vida, quer conduzir a nossa alma para o inferno. E faz com que a gente procure fazer aquilo que desagrada ao Senhor. E o Senhor só vai olhando. De repente o Senhor dá um puxão. Ei, para por aí. E as coisas acontecem de uma forma que parece dolorosa, mas é dolorosa. Porque não esperávamos receber um puxão do Senhor. Mas a coisa vem. Ei, dá uma olhada no que está acontecendo no mundo. Paulo se converteu de verdade. De matador de crente a fabricante de discípulos para o Senhor sobre a face da terra. Enviou homens para todo lado. Vai, prega o evangelho. Só a carta dele tinha valor. Não precisava ele estar presente. De tanto respeito que ele ganhou no meio do povo. E hoje nós, nesse meio que estamos vivendo, hoje, em plena pandemia, onde um vírus abala o mundo inteiro, e em pleno século XXI, que o homem bate no peito, estou no século XXI, e não tem remédio para acabar com um tal de coronavírus. Ei, quando o Senhor quer, o Senhor faz. O homem estava matando, estava roubando, estava fazendo, estava acontecendo, estava dando valor para o dinheiro. Hoje, começaram a dar valor para a família, estão aprendendo a viver sem dinheiro. Presta atenção. Estão aprendendo a viver sem dinheiro, os comércios estão aprendendo a entregar, a colocar uma nova fórmula de vida. Ninguém pode estar presente com ninguém, mas ninguém pode ficar sem nada. Ei, dá uma olhada. Quando o Senhor quer, e muitos ainda não aceitam. E é problema de quem? De quem não aceita. O Senhor mostra tanta coisa dentro da Bíblia, irmãos. Mas temos tempo para tanta coisa e não arrumamos tempo para adorar ao Senhor. Agora, em época de pandemia, em época de restrição, não pode sair para a rua, muitos deixam de ler a Bíblia, aprendem a jogar videogames, aprendem a mexer no celular e começam a se preocupar com o que vai acontecer, o que é que está acontecendo, e as mortes subindo,
Será que eu vou pegar? Será que eu não vou pegar? Meu amigo pegou? Cadê o tempo para a oração? Cadê o tempo para o clamor ao Senhor? E ainda tem alguns aí, batendo no peito. A ordem é ficar em casa. Paulo ficou em casa. E batem no peito porque não precisam fechar a igreja. A igreja aberta, um infectado entra e pode infectar todos aqueles que estão assistindo a um culto. E aí? A culpa é de quem entrou infectado ou do pastor que não fechou as portas? Pensa. Paulo, ele se converteu, ele largou a vida de autonomia que ele tinha e passou a ser um submisso, um súdito do Senhor, um homem que ensinou a humildade. Seja humilde, seja convertido e o Senhor vai te abençoar. Amém? Deus te abençoe. A paz do Senhor.